com uma comunidade ou com uma igreja que fala a mesma língua. Nós temos uma visão que Deus nos deu, nós temos uma direção que Deus nos deu. Quem é o preletor que vai estar com a gente? O Bispo George é um camarada que ele andou todo o Brasil com um projeto de treinamento de igrejas. Ele faz isso há anos, né? E ele trabalhou como pastor auxiliando a primeira igreja batista do Recreio, no Rio de Janeiro, uma igreja poderosa, grandiosa, com milhares de membros, e hoje ele está no local chamado Engenho da Rainha, no Rio de Janeiro, muito mais conhecido de frente com Morro do Alemão, e lá Deus tem dado um trabalho para ele grandioso, abençoado. Deus tem usado a vida do George, está começando um projeto, mas já muito grande. Eu estive pregando na igreja dele agora, e ele vai estar aqui falando com a gente. Esse não é um treinamento para você vir aqui para receber unção. Esse aqui é para você vir receber ensino. A gente tem tido N problemas no Brasil por causa de treinamento. E treinamento, quando você vai lá, são sermões, são palavras. Não. Esse treinamento será treinamento para sentar com caneta e papel na mão, vai sentar com uma apostila na mão, para jovem, para adolescente. Eu quero os adolescentes aqui aprendendo, eu quero os jovens aqui aprendendo, todos aqui aprendendo, todos os líderes de célula, todo o pessoal de célula, para que quando o seu líder estiver errado na célula, você saber o que está acontecendo de certo e errado. Então é hora de botar o bumbum sentado na cadeira para aprender. Então é um momento de parar para que a gente possa aprender juntos. Por que trazer alguém para falar de um assunto que nossa igreja vive há mais de 25 anos? Esse assunto é o assunto que tirou o meu sono lá na década de 80. E quantos estão aqui que estavam no encontro? Fica de pé os adolescentes que estavam agora nesse evento, que passaram. Fica de pé vocês. Amém? Glória a Deus. Os que estavam servindo também. Amém? Queria que vocês saíssem do fundo aí, senta nas cadeiras aqui na frente, ó. Senta aqui na frente. Senta aqui, ó. Quero vocês aqui perto. Amém? Glória a Deus. Vamos sentar. Pode sentar vocês. Eu quero fazer um desafio para vocês e para os jovens também, agora. Em 1900 e lá vai fumaça, em 86, eu fui procurado na minha casa. Eu era então contador de uma prefeitura, contador geral, trabalhava no governo, eu e minha esposa éramos contratados, concursados, estava com a minha vida muito tranquila, pensava em fazer já outros concursos e outras coisas na minha vida, crescia. Naquele momento eu era contador da prefeitura, contador da Secretaria de Estado de Saúde, eu tinha um escritório de contabilidade e eu era diretor-geral da Junta Comercial, onde regulariza a empresa. Minha vida é muito tranquila. Tinha casa, tinha carro, tinha moto, minha vida funcionando tudo perfeitamente. E o meu desafio para os jovens, para os adolescentes foi, porque nessa data eu comecei a ler sobre igreja e comecei a reler a minha Bíblia Sagrada. Lá em Rondônia, na minha região, faltava energia elétrica. Praticamente eu tinha energia elétrica um dia na semana e 4 ou 5 dias eu não tinha. E eu comecei a perder as minhas noites lendo a Bíblia e lendo bons livros. E todos os livros que eu aprendia é sobre crescimento de igreja, sobre discipulado. E a nossa pequena igreja, começada com 5 pessoas, ela começou exatamente a gente fazendo núcleos de estudos bíblicos nos lares. E eu comecei a ler sobre história de igreja, sobre história de crescimento na igreja. Eu sou filho de pastor, né? Para nisso, mamãe está aí, ó. Fica de pé, a pastora Guimar está aí hoje. Fica de pé a Keila, que é minha prima, tá bom? Fica de pé, um beijo, é solteira, ó, viúva, tá? São as 2 viúvas que estão ali, tá bom? Mas vocês podem olhar para minha prima, não olha para minha mãe não, pelo amor de Deus, Zé Belisário já partiu, né? Vou apanhar depois. Você ficou vermelha daqui, eu estou vendo você vermelha, minha prima. Hein?
Bom, bota a foto dela depois aí no quadro pra gente. Wanted, né? Igual quando bota no Velho Oeste, procurado. Entendeu? Depois ela briga comigo. Keila é querida, lá de Cabo Frio, terra boa, bonita e abençoada. Tá bom, Keilinha? Um beijo, uma honra tê-la com a gente aqui. E naquela época, voltando então a meu tempo em Rondônia, eu queria ser alguém, mas tudo que eu não queria, eu já contei aqui, é bom contar de novo, é ser pastor. A pior coisa do mundo é ser pastor. Eu já dei aula em seminário e eu tento tirar todo mundo do seminário no primeiro dia. E quando eu pego a palavra no primeiro dia, eu sempre falo sobre a porcaria que é ser pastor. Se você monta um cara que nem eu, que eu abri mais de 1000 igrejas, um cara que só aqui abriu 11 igrejas dessa aqui, com o nosso nome, fora as outras que não têm o meu nome, né? Cadê o dinheiro disso tudo? Cadê o investimento disso tudo? Um pecado perdeu tudo. Se você é médico, dentista, advogado, se você é um empreendedor, você pode ser um prostituto, ser o que você quiser, o que você construiu é seu. Aqui não. Esse local aqui não é local para vagabundo, para pilantra, para sem vergonha. Esse local aqui não te permite ser quem você quer. Se eu tiver um bom carro, estou roubando. Se eu não tiver um bom carro, é porque eu sou um cara medíocre. Então a vida do pastor é aquela que está sempre no foco de todo mundo. Uns falam mal, uns falam bem. Como esses dias atrás eu estava num lugar e o cara começou a falar da minha vida, né? Com muita autoridade, falando que conhecia o apóstolo Wellington. Aliás, até esse nome de apóstolo é um nome hoje tão desgastado no meio evangélico, e eu não tenho esse título por causa de nada novo. Esse título que tenho é um título muito antigo, que é um título de um outro projeto que teve no Brasil sobre expansão de igreja, que não tinha nada com mover de igreja em célula. E o que é ser pastor? O que é ser pastor? E eu vou voltar agora para os jovens e para os adolescentes. Ser pastor é ser algo acima da média. Ser pastor é alguém que tem um contato entre o divino e o natural. Ser pastor é alguém que tem uma missão e não uma omissão. Ser pastor é alguém que doa a sua vida. Ser pastor é alguém que vive para servir. Se existe algum pastor que vive para ser servido, está errado. Nessa igreja aqui, quando a gente carrega bloco, todo mundo pega no pesado. Nessa igreja aqui, quando a gente vai para o sítio e todo mundo está lá se festejando, eu e o vice-presidente da igreja, nós estamos mexendo na fossa, nós estamos mexendo no esgoto. Nessa igreja aqui, eu e a minha esposa não temos dificuldade de lavar panela, de lavar prato e de servi-los. Estar aqui nessa posição onde eu estou não me faz melhor do que ninguém. Estar aqui na posição onde eu estou é a mesma coisa que estar sentado onde você está. O mesmo Espírito que habita no meu coração é o que habita no seu coração. A dificuldade que nós temos hoje em dia é porque existiram pastores em nossa história, em que eles tinham o melhor banco, eles tinham a melhor cadeira da igreja, eles tinham a melhor posição. Em nossa igreja, por um acaso, tem aquelas cadeiras ali em cima, mas não são as minhas cadeiras. A minha cadeira é a cadeira que você senta. O meu lugar é o lugar onde você senta. O prato que você come é o prato que eu como. Sabe por quê? Porque o Espírito nos faz ser um em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja que crê em dom sacerdotal. A gente crê que todo mundo aqui tem a porção do Espírito. Uns têm dons diferentes dos outros. Temos funções diferentes dos outros. Mas ninguém aqui, criança, preto, pobre, grande, homem, mulher, somos um em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada nos ensina que não há judeu, não há grego, não há gentio, nem há homem e não há mulher. Porque em Cristo somos todos uma coisa só. E se você está aqui nesse culto hoje, eu queria dizer para você está numa igreja que crê na visão sacerdotal. Nós cremos que todos os homens, todos aqui, têm o direito de receberem direção, revelação, unção e dons diversos do Espírito Santo de Deus. Aqui não há um pastor que prega melhor,
Aliás, tem eventos na igreja aqui que eu não prego há anos, né? Mas é uma honra ser seu pastor. Semana passada nós celebramos 40 anos de casamento, eu e minha esposa. E isso não me faz ser o melhor casamento da igreja. Porque a gente tem, por exemplo, quem orou para a gente, que foi o Baltazar, que tem 47 anos de casado. Estou falando tudo isso para dizer que eu gostaria muito que você entendesse nesse treinamento de que nós somos uma igreja que crê em coisas que para mim são muito caras e que são eternas. Sobretudo, eu creio que cada pessoa que faz o papel de pastor, ele está numa função pastoral. Nós não temos aqui um pastorzão, nós temos aqui um grupo de homens e mulheres que atuam com a missão e com o dom de pastor, fazendo uma obra grandiosa e monstruosa no Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da Júlia, pela vida do Bruno, que pastoreando esse rebanho de adolescentes, esteve dirigindo, coordenando e trabalhando e dando mais um fim de semana. Numa outro tipo de igreja, eu deveria estar lá. No outro tipo de igreja, eu deveria estar em cada casa, em cada célula, com cada pessoa. Mas eu sou menos e sou muito pior do que a multidão de líderes que tem nessa igreja. Eu louvo a Deus porque um dia Deus me trouxe aqui para ensiná-los uma visão de que vale a pena ganhar, vale a pena consolidar, vale a pena treinar e enviar. Eu louvo a Deus porque há líderes aqui que são melhores do que eu, mas Deus me deu a alegria de continuar sendo pastor de vocês. Um dia desses, eu estarei terminando também meu chamado e meu ministério pastoreando vocês. Não sei, daqui a 1 ano, 5, 10... Daqui a algum tempo, eu também estarei terminando o meu tempo. Tudo passa. E eu queria falar hoje sobre como vencer desapontamentos. A minha missão, quando eu encontro 10 pessoas no meu telefone para falar alguma coisa comigo, 15 ou 20 são problemas. Eu vivo desapontamentos. Eu vivo ouvindo coisas que eu não gostaria de ouvir. Eu vivo tendo feedbacks que eu não gostaria de ter. Eu vivo recebendo ideias, pensamentos e perguntas que quando o telefone toca, a gente já imagina o que é. Ninguém nunca me ligou para dizer que ganhou na loteria. Ninguém me liga para dizer assim, olha, aqueles 200 mil do Renova saiu da minha conta hoje. Os 35 mil saiu, os 80 saiu. Esse tipo de situação ninguém me liga para dizer. Mas quando falta comida, quando falta o pão, quando falta a palavra, a gente sempre ouve. Terminando esse momento de início, eu fiz um vídeo que muitos de vocês assistiram. Sabe por quê? Porque nós da igreja, nós não precisamos de palco nenhum. Eu não preciso de palco, eu nunca precisei de dinheiro de prefeitura, não preciso de prefeitura. Eu sou um dos poucos pastores aqui que toda vez que eu vou à Câmara, nas poucas vezes que eu vou lá, até porque temos um vereador eleito com muitos votos de vocês aqui, eu não vou lá pedir nada, nunca fui pedir nada. Cuidamos aqui de dependentes químicos, alcoólatras, com o nosso carro, com a gasolina de vocês, com o salário que vocês me pagam, foi que nós cuidamos aqui de milhares de dependentes químicos, de milhares de alcoólatras, de milhares de pessoas que passam por necessidade. E continuamos fazendo, mais 52 famílias receberam uma cesta básica essa semana. Né? Então, tudo isso que nós fazemos, a gente não precisa mostrar para ninguém, mas a gente tem feito. Quantas casas João e Nara visitaram nos últimos anos? Quantas casas nós estivemos dentro dessas casas, orando, abençoando, crendo e trabalhando? Tudo isso é para dizer de que Deus age através de pessoas no seu anonimato. As coisas grandes começam com pessoas pequenas. Muito obrigado por você fazer parte desse sonho. Deus ama quem dá com alegria. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar mais hoje sobre desapontamento. Você sabia que as maiores invenções do mundo aconteceram por um erro? Né? Thomas Edison, quando tinha errado, estava tentando fazer uma pilha, e ele estava tentando. Cada vez que ele errava, e alguém lhe perguntava por que ele não existia, ele falou assim: eu já tenho mais uma fórmula de como dar errado. Quando você erra, o que acontece?
Você se preocupa com o que vão falar? Você se preocupa com o que vão pensar? Você se preocupa com o que vão dizer de você? Você sabia que nós temos o direito de aprender em cada erro nosso? Fala comigo assim: quem erra está mais perto de acertar do que aquele que nunca fez. Então, se dê o direito de aprender, dê o direito de errar, dê o direito de ter alguém te assessorando, te ajudando. Nós vamos continuar na palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo de número 8, e eu gostaria de convidar você que a gente aprendesse um pouquinho hoje. Eu queria que alguma coisa pudesse entrar na tua mente hoje, e você pudesse sair daqui crendo mais no Senhor. Vamos falar comigo assim: vencendo os desapontamentos. Deus transforma perdas em propósito. O problema não é aquilo que fizeram contigo. O problema é o que você fará com o que fizeram contigo. O problema não é o que aconteceu com você. Eu sei da história de um camarada que bateu o carro, bateu o motor e o carro ficou todo acabado. E quando o carro estava acabado, tinha um vizinho dele que precisava de uma peça do carro dele, estava todo velho. E ele falou: não, tá bom, eu te vendo, depois eu compro uma outra. E ele foi vendendo o carro, e quando ele viu, a carcaça do carro estava lá, ele tinha feito mais dinheiro vendendo um pedaço do carro do que quanto valia o carro dele. O problema não é o que você está fazendo hoje, o problema é o que você está aprendendo hoje. Você tem aprendido com os tempos difíceis. Nós passamos aqui pela pandemia esse tempo atrás, e eu dizia durante toda a pandemia, alguém vai perder muito dinheiro, durante a pandemia alguém vai ganhar muito dinheiro. É mais ou menos assim: quando alguém perde, alguém está ganhando muito. Quando o todo não está ganhando, alguém está ganhando sozinho. Se você visitar, por exemplo, um país que já fui muitas vezes, países como a África, você vai aprender uma coisa num país desse. Você vai chegar lá vai ter um monte de gente passando fome, de gente humilde, de gente pobre, gente que nós vamos ter a alegria de pastorear, de ministrar e de ajudar. Nós vamos olhar em um pedaço pequenininho da cidade. Está, na maioria das vezes, cercado, protegido, às vezes um bairro como esse aqui, onde tem pessoas ali bilionárias, trilionárias. Eu, por exemplo, em Maputo, em 2020, alguma coisa, tive que ir ao médico lá um dia, e eu fui no hospital lá, que era muito, mas muito, muito melhor do que qualquer hospital de Linhares. Esse hospital era o hospital onde ia o presidente da República, onde iam os embaixadores, onde iam os próprios médicos e as pessoas de classe média e classe alta da cidade. Logicamente, eu só fui nesse local porque eu tinha feito um seguro de viagem antes de ir para lá. Vale a pena, inclusive, fazer um seguro de viagem. Quando a gente sofre algumas coisas, a gente aprende a dar passos melhores. E eu fui ali, então, muito bem tratado. Fala comigo: quando alguém perde muito, alguém ganha muito. A balança é mais ou menos assim. Quantas vezes a gente não consegue entender? Uma vez eu li um livro exatamente com esse tema, desapontamento. Como é que foi criada, por exemplo, a Maria Fumaça? Alguém se lembra o que é Maria Fumaça? Alguém é que sabe o que é Maria Fumaça? Só eu que acho que só eu que andei de Maria Fumaça aqui. Alguém mais andou? Minha mãe. Alguém mais andou de Maria Fumaça aqui? Não, né? Acho que só eu e minha mãe. Andou? Opa! Só dinossauro mesmo, entendeu? E no Rio de Janeiro, na minha época, ainda tinha o trem movido a lenha. Mole? É mole. Da onde veio essa ideia? De uma chaleira que deu pressão e a tampa jogou para fora. Alguém viu que se tinha compressão, possivelmente daria para mover algum motor. E assim acontece. As grandes invenções. Você sabia como é que foi criada a Coca-Cola? Também foi do erro de um chá. Nem sempre o que você está fazendo hoje, que você está perdendo dinheiro, é simplesmente perda. É você, de repente, não está sabendo fazer a pergunta correta. O que eu posso melhorar?
o que eu posso adaptar? Vou fazer a outra pergunta que eu já fiz muitas vezes aqui na igreja, antes de pensar em desapontamento. Repita comigo: o que eu sou bom? O que eu sou bom? Agora fala para alguém do seu lado. Você é bom em quê? Fala para a pessoa do seu lado. Você tem que saber o que é que você é bom. Se você não sabe o que é que você é bom, eu preciso te fazer uma pergunta agora. Você é ruim em quê? O que é que você não presta para fazer? Por exemplo, não me chame para cozinhar. Né? Você precisa saber o que você não... Hã? O que é? Só o bife. A Aimee está falando ali que o bife lá, o churrasco paraguaio lá funciona mais ou menos lá em casa, né? Então a gente precisa saber aquilo que nós fazemos. Pode de repente ser uma ideia que Deus está nos dando para algo que pode mudar a nossa história, que pode mudar o nosso projeto, que pode mudar a nossa vida. Entrando então naquilo que a gente quer falar, o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, diz no livro de Romanos, né? Vamos falar comigo assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, vamos tentar entender então o que que coopera. Pode passar para o slide seguinte. Esse slide diz que a vida, ela é feita o quê? De quê? O que a Emily acabou de falar aqui agora sobre ciclos, né? Vocês já ouviram falar de setênios? Ouviram falar de setênios? A vida é dividida de 7 em 7 anos. Qual é a primeira face da vida? Primeiro tempo da vida, até os primeiros 7 anos, né? Que é aquele momento da infância. Depois, nas nossas classes, por exemplo, de escola bíblica dominical, tem os juniores, né? Quem aprendeu inglês aqui? Qual é o segredo de teens? Tudo que termina em teens, né? E que faixa é a etária dos teens? Terminou em teens, é a faixa etária daqueles que estão na adolescência, antes da juventude. Não é isso? É um outro ciclo que vai até o terceiro ciclo da vida, são 21 anos. Eu e a apóstola já passamos no nosso casamento de 35 ciclos e 6 meses. Então, quando você vive a sua vida ela é dividida de 7 em 7 anos. Então, a minha pergunta: que ciclo da vida você está vivendo? A mulher todo mês tem o seu ciclo. Que ciclo da natureza nós estamos hoje? Verão, outono, primavera, inverno? E aí, por que você acha que tudo na sua vida tem que ser igual? Por que você acha que você tem que manter tudo? Vou fazer uma pergunta aqui: quantos tem algo dentro da sua casa que tem mais de 10 anos que não usa? E às vezes esse algo poderia servir para alguém. Tem sapato que você não usa? Tem roupa que você não usa? Tem meia que você não usa? Né? Tem cinto? Tem roupa de frio que você não usa? Né? Cadê o pessoal aqui da ação social? Vem cá à frente. Vem cá, Werley. Vem cá, deixa eu aproveitar o sermão de hoje. Vem cá, Kátia. Cadê a Kátia? Saiu? Está aí? Está com o bebê lá fora? Vem cá. Vamos botar uma banca aqui domingo que vem. Vamos fazer um desafio aqui na igreja. Quem tem algo dentro da sua casa que não faz falta? Vamos fazer uma noite do desapego aqui na igreja? Fazer uma noite do desapego? Quanta coisa tem guardada lá, Tuta? Tem carro para doar? Dentro do carro tem para doar? Fabiano, tem coisa lá que precisa fazer um desapego também, Fabiano? Tem sapato, tem calçado, tem tênis, tem bota, tem roupa de frio, vamos fazer uma noite do desapego. Eu não quero que você traz lixo para cá não, né, Dominga? Não é lixo não, irmão, quero coisa boa. Tem aquele telefone que você não usa, aquele micro-ondas que você não usa, aquela geladeira que você não usa, a gente vai buscar. Fala comigo assim: tudo na vida
Ou eu vou doar, ou doarão para mim. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui sobre o nosso projeto de ação social. Repitam comigo. Olha só para você entender o sermão de hoje. Repita comigo. Fala comigo assim: tudo que eu retenho pertence a Deus, está na minha posse, vai ficar na posse de alguém. Da onde veio essa ideia? Fala comigo assim: do Senhor, Salmo 24:1. Fala, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo que você tem pertence a Deus, filho. Agora eu te ensinar um projeto agora, um processo agora com Deus. Fala comigo assim: tudo que é eterno, só é eterno comprado com moeda de eternidade. Então não tem nada que você compra a Deus, nada. Você não compra Deus com nada. Agora, segundo o que está no teu coração, entenda comigo assim: tudo que eu dou passa a ser meu eternamente. Porque Jesus ensina que quando você está doando, você está fazendo tesouro aonde? Então tem coisas que você pode ser teu eternamente. Você imagina se no céu, quanta coisa tem que você já doou. Deus está registrando tudo, isso é galardão. A Bíblia fala sobre recompensa, galardão ou salário. Então só é teu aquilo que você doa. Olha que coisa louca que eu estou te ensinando. Fala comigo, só é meu aquilo que eu dou. Não é seu aquilo que você retém. Então tudo que você está achando que você tem que deixar guardado vai ser de alguém. A casa que você está vivendo hoje já foi de alguém, hoje é tua. O carro que você tem já foi de alguém, hoje é teu. E por que a gente guarda tanta coisa? Eu estou querendo que você comece a entrar dentro do sermão. Por que tanto eu? Por que tanto orgulho? Por que tanta vaidade? Por que tanto medo de perder? Se você sabe que você não vai levar nada. Eu tinha um tio, que aquele conheceu bem pouco. Meu tio era um coveiro de Suruí. E o meu tio fazia o seguinte: rapaz, cova de rico é bobo, porque rico às vezes bota relógio. Tem rico que deixa o dente de ouro, e coveiro ama a cova de rico. No outro dia ele estava limpando uma área lá, quando ele pegou numa cova lá, era uma cova cheia de ossada de um camarada que tinha botado os dentes tudo de ouro. Por que você está guardando tanta coisa? Então domingo que vem, a gente vai botar nas redes sociais nossas, nós vamos botar uma banca grande ali. Você vai trazer aquilo que está na sua casa, que você sabe que será desapego. Tem uma gaveta lá em casa que às vezes eu abro ela, o Espírito Santo já falou comigo assim: rapaz, isso vai dar um trabalho para sua mulher se você morrer. Tem tanto bagulho aí dentro. E que não serve para nada. Eu tenho ficado preocupado que meu guarda-roupa está cheio de bagulho, filho. Tem umas camisas boas lá para doar. Quem for mais magro que eu um pouco, vai lá em casa, tem umas camisas top para doar lá, tá? Não é xadrez não. E se quiser xadrez também, tem quem queira, tá? Tem quem queira essa xadrez aqui. Tem camisa boa lá que eu não uso há uns tempos, tá bom? Tem umas peruanas de qualidade lá. Não dá para você, né, Fabiano? Senão já seria tua, não dá para Julieta. Julieta, tem uma lá que está grande para mim, acho que eu vou doar, que eu já tenho 2 semanas que eu falei para Patrick, 0. Patrick não pegou ainda, acho que eu vou passar para você, hein? Então, domingo que vem, vamos lá? Domingo que vem, noite do desapego. Senta lá agora então, Erle. Então, para que a gente tem que guardar tanta coisa? Acumuladores, guardadores de coisas. E agora o problema todo é que se você aprender a viver o novo com Deus, o velho será somente história. Seja como Jesus. Entenda então o poder da ressurreição. Eu queria explicar com vocês agora isso aqui. Vamos falar comigo assim: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou, olha bem, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em vocês. Fala comigo assim: Jesus não pode habitar no que está cheio. Como é que ele vai habitar no que está cheio?
Como é que Jesus vai querer entrar como é que vai caber Jesus onde está cheio? Você está cheio de quê? Cheio de você mesmo? Cheio de vaidade? Cheio de medo? Cheio de ódio? Cheio de orgulho? Cheio das suas próprias decisões, dos seus próprios pensamentos? De que você está cheio? Ah, meu pai era assim, a minha mãe era assim, meu tio era assim, meu irmão é assim. Mas a Bíblia diz que se o Espírito, olha lá, se é o quê? Fala comigo assim, uma condicional no português. A pergunta que eu quero que seja respondida por você mesmo, é o que tem hoje tomado conta da tua vida. Quantas horas tem de internet na tua vida? Quantas horas tem de comida? Quantas horas tem de conversa? Quantas horas tem de trabalho? O que hoje te molda? O que hoje te enche? A grande pergunta para que a gente possa viver o novo é se a gente colocou aquilo que é velho fora, entendeu, Luciano? Casa de pedreiro deve ter tanto bagulho, pelo amor de Deus. A Cristina está até olhando para o teu lado aí. Ficou vermelho, Cristina. Peguei ele agora. Agora está cheio, né? Mas pedreiro eu entendo que tem uma grade que pode servir, madeira, pau, tudo bem. Mas a maioria das pessoas aqui tem um montão de bagulho que não usa para nada. Né, Dominga? Será que tem lá uns trenzinhos também, Dominga? Baltazar tem algumas coisas guardadas em casa para colocar para fora. Fala comigo assim, Senhor, em nome de Jesus, renova a minha vida, me renova por dentro, me restaura, me ajuda a botar para fora aquilo que está incomodando, aquilo que está enchendo, aquilo que está perturbando, aquela mochila, aquele peso, né? Os legendários mesmo, tem um kit lá no legendário que tem que levar, tem um monte de Zé Ruela que leva dobrado, o cara quer levar, está lá, e tem a mania de carregar bagulho. O ser humano tem mania de carregar peso, de carregar entulho. Quem aqui já viu um andarilho andando nas estradas aí carregando um monte de lixo? Você já viu? Fala comigo assim, é demônio, é espírito mesmo, carregando lixo. Se você for pegar aquilo ali, é só lixo, Julião. Para um dia, conversa com um, é lixo, lixo e lixo. E quanto lixo tem dentro da tua alma hoje, irmão e irmã? Quanta coisa que você tem que colocar para fora. Você quer ver o lixo que você tem? Quer ver lixo na tua alma? O cara passou, brigou com você na esquina, o que você quer fazer? Você quer resolver. Você quer brigar. O cara passou um dedo para você, você vai atrás dele. Porque, não aceito isso não leva o desaforo para casa. A gente está cheio de lixo, a gente está cheio desse tipo de problema, que a gente precisa botar. Fala comigo assim, o mesmo corpo não pode ter dois corpos habitando. Então, olha bem, tem que estar vazio. Se o espírito daquele habita onde? Onde é que ele resolveu habitar? Porque somos uma igreja em célula que aceita e que crê na visão sacerdotal. Por que nós cremos que aqui não tem um pastor melhor do que ninguém? Porque nós cremos que o Espírito Santo não habita somente em uma pessoa aqui. Que o Espírito Santo não habita somente em um tipo de gente aqui. Em quem o Espírito Santo de Deus habita? Levanta a mão. Amém? A pergunta é se. Eu não posso dizer que habita. Agora uma coisa é certa. Pela multidão de treco e de acúmulo da tua vida, eu vou saber se quem está cheio é do Espírito ou está cheio de merda. Porque tem gente que é vaso. Mas é vaso de quê? Vaso de honra ou vaso de desonra? O texto continua dizendo que você tem que mudar o ciclo. Se o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vai fazer o quê? Ele vai ressuscitar o seu corpo mortal. Fala comigo, Senhor Deus, se há alguma coisa que eu tenho que fazer hoje, para que o poder da ressurreição entre na minha vida, tenha autoridade na minha vida, eu preciso começar a pensar no que está tomando o meu tempo, o que está tomando os meus dons, o que está tomando o meu talento, o que está mudando a minha vida, o que está me movendo. Eu estou cheio de quê? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, também ele vai dar vida, por causa do Espírito que agora está habitando em você. Por que o alcoólatra é chamado de
cachaceiro e de alcoólatra? Porque ele está cheio de álcool. Por que o drogado é chamado de drogado? Porque ele está cheio de droga. Por que o catireiro é chamado de catireiro? Porque é cheio de catira. Você é fruto daquilo que você mais faz. Aquilo que você vive, aquilo que você gera. E a minha pergunta é, você está cheio de quê? O que habita dentro do seu coração, dentro da sua alma? A boca fala do que o coração está quê? Está cheio. Mas a minha pergunta hoje é se não está na hora da gente mudar o ciclo da gente. Se a gente às vezes não se cansou de pecar, não cansou de errar. Essa semana um irmão falou comigo assim: pastor, eu usei droga. Até o dia em que eu cheguei em casa, eu estava com vergonha da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Eu estava com vergonha dos meus filhos. E tem coisas na vida da gente que a gente tem que uma hora parar e pensar: já cansou? Não está na hora de mudar? Não está na hora de fazer diferente, de fazer diferença? Não está na hora de mudar alguma coisa? Até a cor da igreja mudou, Tuta. Está na hora de mudar alguma coisa. O que a gente precisa mudar hoje? O que eu preciso mudar hoje para melhorar? Eu preciso fazer essa pergunta. Que ciclo é esse que eu estou vivendo hoje? Que tempo é esse que eu estou vivendo hoje? Que é tempo do Espírito Santo de Deus para mim. E esse poder da ressurreição precisa vir sobre a minha vida. Mas eu ainda estou discutindo aquilo que é velho na minha vida. Eu estou agarrado àquela âncora do passado, que eu estou precisando levantar a âncora para começar a botar a vela nova e andar para frente. Fala comigo: Senhor Deus, na noite de hoje, eu quero me esvaziar de mim mesmo. E você sabe o que eu queria desafiar os adolescentes aqui hoje? Sabe o quê? Vem cá, Heitor. Quero aproveitar você aqui hoje. Vem cá, André. Vem cá. Quero fazer um desafio aqui hoje. Sabe qual é o meu desafio hoje? Fica todo mundo com medo de me olhando agora, né? Vem cá, cá em cima mesmo, embaixo não, meu brother. Sai fora. É aqui em cima, tá na benção? Deitou? Deitou? Sabe qual é o meu sonho? É Heitor chegar para mim aqui e falar comigo assim: P, minha mãe pode brigar, mas a partir de hoje eu quero dizer, eu quero me preparar, eu quero ser pastor. E aí? Esse cara vai chegar hoje para a mulher dele e falar: amor, eu quero me preparar, eu quero ser um novo pastor da igreja. E aí? Como é que vai ser? Quero dizer para vocês dois que há uns anos atrás aqui na igreja tinha um cara chamado Dudu, Adeildo Delgado. Ele era vendedor da Ford. E a mulher dele era professora. E durante 2 anos, aqui dentro da igreja, não era fora não, as pessoas aqui da igreja diziam que ele era maluco, que ele era preguiçoso, e chamavam eles e outros de os pastorezinhos do apóstolo. Sabe o que deu nisso? Pastor Dudu e pastor Amílio estão fazendo um excelente trabalho lá em Soretama. Sabe por quê? Porque um dia eles entenderam que a vida deles serviria mais do que aquilo que eles eram no passado. Um dia, Heitor, eu vivia o meu ciclo, eu vivia a minha vida, mas eu falei: Deus, só quer o que da minha vida? Eu estou no lugar onde Deus quis, não é o local onde eu estou. Você acredita nisso? Eu estou no péssimo lugar, cara. Eu não queria estar aqui não. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Se eu tivesse uma outra vida, eu daria para Jesus de novo. Se eu tivesse um outro tempo na minha vida, eu teria a alegria de ser seu pastor de novo. Eu não pedi para ser seu pastor. Eu não gostaria de ser o seu pastor. Eu não estou aqui porque eu pedi a ninguém. Eu estou aqui porque eu entendi que Deus me queria nesse lugar. E se é para estar aqui, eu tenho que fazer com excelência. Eu tenho um Senhor. Vocês chegaram lá hoje, aprenderam que missão dada é missão cumprida? E aí? E aí que a galera aqui na igreja vai pro legendário, não muda nada, não muda ciclo nenhum, ó. Não muda comportamento, tem um monte. Não mudou nada.
Tem um monte indo para o radical, não muda nada. E a minha pergunta é essa: quando a gente vai mudar o ciclo? Quando vai mudar o ciclo? O meu desejo é que eu veja comportamento de mudança. O que o Espírito Santo fez comigo é que me tirou o direito de eu ser Wellington. Tirou o direito de eu ser aquilo que eu queria. Eu mandava na minha vida. Eu era autossuficiente, Bambu. Mas um dia eu entendi que Jesus precisava de um cara. Eu precisava ser esse cara. Eu fui pastor do meu pai, fui pastor da minha mãe, fui pastor dos meus irmãos, fui pastor dos meus primos e pastor até de mulher que eu tive vida sexual com elas. Que a minha mãe não tem nem noção de quem é. E aí? A pergunta é se você quer mudar o ciclo. Babidi, fica em pé, Babidi. Aquele safado sem vergonha ali, o usuário de droga, vendedor de droga, estava lá fazendo um papel dele. Agora, é tempo dele tomar vergonha na cara e dele ser o quê? Um pastor. De ser um homem de Deus. Está na hora de mudar o quê? O ciclo. Está na hora de mudar o ciclo. Fala comigo, na igreja de Jesus, o chamado não é para quem presta, é para quem obedece o chamado do Senhor. Eu sei que a sua mãe quer que você seja uma grande coisa. E se você for chamado por Jesus, não sou eu que chamo, você vai chegar para ela, mãe, não vou para a faculdade, vou para o seminário. Mulher, vamos ajeitar as coisas, nós vamos servir a Jesus agora. Pode sentar, e aí? Eu quero ver esse tipo maluco sendo gerado aqui dentro da igreja de novo. Porque foi dessa palavra que saiu a maior igreja de Soretama. Dessa palavra que o pastor Edson e a pastora Ju deixaram uma igreja formada no Canivete e outras tantas igrejas. Formaram, sabe de quê? De um homem que entendeu que Jesus me chamou para a sua obra. E a minha pergunta, Deus vai achar homens chamados por Ele aqui nessa igreja ainda? Será que há aqui alguém ainda que vai ser louco para mudar o ciclo da sua vida por Jesus? Será que alguém vai falar do Fernando? Do Fernando. Fernando, você mudou a minha vida. E aí, se o Fernando vai chegar agora para o Hélio, para a Marlene e falar, agora é comigo, eu quero deixar minha vida, eu quero ser de Jesus. Passa para o slide seguinte. Fala comigo assim, Senhor, quantos desapontamentos acontecerão na minha vida, sabe por quê? Porque eu não vou viver o projeto de ninguém. Eu vou desapontar o meu tio, meu irmão, meu tio, meu parente e pessoas que gostam de mim. Fala comigo assim, aprenda a vencer a culpa e viver pela graça. A culpa sempre mata e é a graça que gera vida. Fala comigo assim, portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo discernimento, pela vida do decente vocês morrerem, vocês vão viver pelo Espírito, e os corpos de vocês serão diferentes, a vida de vocês será diferente. Talvez a gente tenha que parar e pensar o seguinte, que Deus está me chamando hoje para deixar de viver pelos meus dogmas, pelos meus pensamentos. Às vezes a gente tem a nossa vida tudo tão certo e tudo tão marcado por coisas que a gente deixou de fazer, e as coisas que nós deixamos de fazer são maiores do que as coisas que eu posso fazer para Jesus. Uma pessoa me falou que ela não vai vir aqui na igreja, porque se ela entrar no culto, as pessoas vão todo mundo olhar para elas. Fala comigo assim, a igreja que ora, não é a igreja que olha para quem cai. Quantas pessoas aqui caídas vêm à igreja? Fala comigo assim, nesta noite, em cada cadeira, tem um caído. E se tem alguém aqui que é autossuficiente, parabéns, eu não conheço não. Eu só estou pregando hoje para pecador. Tem alguém aqui que não tem pecado? Tem um sequer entre vocês aí que não tem pecado?
Alguns anos atrás eu estava pregando numa igreja aqui, e eu fiz essa pergunta. Levantou um camarada e falou comigo assim: eu, pastor, eu não sou nada igual ao senhor. Eu falei: então você me perdoa, irmão, porque eu sou um pecador. Eu tenho que olhar uma mulher na praia e virar o rosto. Eu tenho que olhar uma mulher na academia e eu viro o rosto. Eu atendo uma mulher que não está falando o que não deve, eu tenho que descer a escada e ir embora para casa. Eu sou assim. Eu não preciso disso, pastor. Eu sou homem de Deus. Eu falei: beleza, glória a Deus. E continuei o culto, falando que eu sou um pecador. Eu sou um cara que tem carne, que tem problema. Mas uma coisa que eu e você não podemos deixar de ter é que a carne é carne, mas a carne não pode marcar o meu destino. A carne não pode marcar o meu destino, nem as vezes que eu caí, me marcar e me dogmatizar. Por quê? Porque no domingo seguinte a essa palavra, nessa igreja, e desse irmão, a mulher dele e a filha dele estavam no meu gabinete dizendo: o meu marido é um vagabundo, pastor, meu marido é um sem vergonha, meu marido tem 2 mulheres, meu marido gasta o dinheiro todo com prostituição. E a vontade que eu tinha de agarrar o cara pelo pescoço, carioca, safado, carcará sanguinolento. O santo, fala comigo, toda a santidade externa não revela uma santidade interna. Todos aqueles que estão cuspindo santidade, estão cuspindo para ver se conseguem lambuzar a sujeira que eles são por dentro. Uma coisa é certa: ou eu vou viver pela graça e pela misericórdia de Deus, e é pela graça e pela misericórdia de Deus que eu tenho que ser como José. Aquilo que não me cabe eu corro. Aquilo que é como Timóteo, foge da paixão da mocidade. É fugir. Você não é forte, irmão. Fala comigo: o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? É na fraqueza. Tem coisa que você não pode. Para de dar murro em ponta de faca, para de brigar contra a verdade. Você não pode com algumas coisas. Tem áreas, por exemplo, se a sua área de fraqueza é o crack, não se envolva. É adultério, não se envolva. Se a sua carne não está preparada para isso, não se meta com esse tipo de coisa. Mas se apegue à graça e à misericórdia do Senhor. A graça é sempre o local onde nós nos encontramos. A culpa está ligada lá no Éden, quando Adão e Eva estavam lá, caíram e fizeram o quê? Quem está no projeto da culpa corre da presença de Deus, não fica na presença de Deus. Há pessoas aqui que a gente sabe que quando cometem alguma coisa, a primeira coisa que eles querem fazer é correr de Deus, é correr da igreja, correr da célula, correr da presença. Fala comigo assim: gado doente não chega no coxo. Isso a gente aprende com quem trabalha com agro, quem trabalha com a pecuária. Aquilo que está doente mostra na mudança de ciclos como ele está. E a minha pergunta para você é essa: você tem vivido pela graça e pela misericórdia do Senhor? Fala comigo assim: amém. Pega a tua vida, coloca tudo no altar do Senhor. Para de ser forte, para de carregar esse peso grandioso nas costas. Divida com alguém, divida com o seu líder, divida com o seu pastor, divida com um conselheiro. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Seja fraco. Fala comigo: Pai bendito, em nome de Jesus, que esse culto seja um culto onde a gente vai aprender sobre a maior ferramenta contra a culpa. Fala comigo: Pai, em nome de Jesus, na noite de hoje, eu quero declarar a minha fraqueza. Quero falar que eu não tenho conseguido vencer. Eu tenho pensado em pensamentos, em emoções, em sentimentos. Eu consigo criar tanta coisa sobre a minha vida que eu gostaria de nunca mais pensar. Mas você vai pegar tudo isso hoje e colocar no altar do Senhor Jesus e pedir para que Ele possa entrar no teu coração hoje, te dar a mente do Espírito, te dar a transformação do Espírito. Fala comigo assim: a palavra transformação, ela tem 3 vertentes. Fala comigo assim: mudança, formação, forma, mudar a forma, e fazer o que para terminar? A ação. Transformação precisa de que eu hoje, pela graça do Senhor, por isso que o símbolo aqui é uma caminhada, a caminhada da palavra. Fala comigo assim:
Conversão é sempre uma mudança de passo rumo à luz, rumo a um novo projeto, em nome de Jesus. Ande pelo novo, procure aquilo que é novo. Passa o slide seguinte, fala comigo em nome de Jesus. Eu preciso então passar para o terceiro. O terceiro aqui, ele tem para mim um valor extremamente especial. Amém? Pode jogar aí? Terceiro, seja conduzido pelo mover do Espírito. Patrick, vem cá, Patrick, vem em cima aqui. Vem cá rapidinho. Vem cá, tá com esse bebezinho aí? Amém? Tá bom? Tá bom? Vem cá, meu lindo. Vem cá. Vem cá. Vem, Edson, também, corre aqui. Vem cá, André, deixa o Edson sentar. Edson está mais velho. Vem cá, você. Corre aqui. Edson está mais velho, está mais coroa. Qual é o seu nome? Hã? Moisés? Bate aí, Moisés. Beleza? Beleza mesmo. Como é que está a sua vida? Está bem? Obedecendo papai, mamãe, ajuda a lavar as coisas em casa, ajuda a trabalhar. Está top lá? Verdade mesmo? Benção? A irmã está bonita. A irmã como é que está grande lá? Você também está bonito? Está top? Fala comigo assim, vamos falar comigo, seja movido ou guiado pelo Espírito. A ideia do Espírito Santo, pega ele de lado aí, vocês dois, vai ficar mais fácil. Isso aí mesmo, pega ele de lado. A ideia grega para esse texto é exatamente isso aqui. Fala comigo na noite de hoje, é o Espírito Santo. Eu quero ser como Moisés. Que o Senhor venha me pegar. Ser movido é isso aqui, ó. É quando a gente pega a gente quer ser movido por emoções, por sentimentos. É hora de ter a mente de Cristo, ó. Fala comigo, todos que são conduzidos pelo Espírito. Desce aqui agora. Conduzido é isso, é levado. É levado mesmo. Resgatado. Salvo. Carregado. É isso que é ser guiado pelo Espírito. É exatamente isso aí. Tá difícil? O moleque tá pesado? O moleque tá pesado? Aí, André, tá pipocando? Tá pipocando? Amém? Pode botar ele no lugar ali. Pode botar. Fala comigo assim, pastor Patrick está chorando, mas o Espírito Santo não faz isso não. Fala comigo, não faz isso não. O Espírito Santo está fraco aí. Fala comigo, Senhor. Tem tanta gente carregando peso que não deve. Esses dias atrás eu preguei só para os homens aqui. E qual foi a ilustração que eu usei? Qual foi a ilustração que eu usei? Eu usei esse texto aqui. E eu usei o texto de Romanos 7,14. Coloca para a gente Romanos 7,14 aí. Romanos 7,14. Olha lá, ó. Coloca para mim só Romanos 7,14 aí. Achou? Top? 7,24? 7,24? Ah, bem, então. É 8,14 que é aqui. Que é 8,14. Fala comigo assim, só não erra nessa igreja quem não trabalha. Então tá top, é isso aí, ó. Eu sempre tenho alguém para me auxiliar naquilo que eu sou fraco. Tem uns caras bons de Bíblia aí, né? Fala pro Rodrigão aí, ó. Foi quem aí? Foi quem, Rodrigão? Foi quem? Fala lá isso. Tá bom então. Então é isso aí. Eu preciso ter alguém que ativa. Vamos falar comigo assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo de morte? Vem cá, André, agora. Vem cá, André. Edson, vem agora para descansar o pastor Patrick. Vinha, cadê Vinha? Está aí? Vinha? Vem cá agora, meu filho, vem. Vinha, vem cá, Vinha. Cadê seu filho? Desse dia seu filho falou que
Chegou em casa e falou o quê? O que falou que ficou sem roupa aqui na igreja? Eu fiz o quê? Que a gente arrancou a roupa do seu filho. Ai, não vai contar isso aqui, não. Pode contar? Não, aqui, que ele veio para cá arrancar a roupa dele aqui dentro da igreja. É verdade. É verdade? É porque o Gabriel não gosta de toque. Aí veio alguma coisa dos olhos. Então vocês dois agora vão botar o menino nas costas dele ali. Vai lá, velho. Eva, ajuda agora. Nas costas. Ele vai ser só a mochila agora. Vai, Moisés. Para um pouquinho aí, André. Esse texto, eu preguei ele esses dias atrás. Agora, vem aqui, André, na frente aqui. Esse texto, ele simboliza exatamente Romanos 7, 24. Um dos tipos de morte que tinha no conselho romano é a morte de pegar alguém que morreu e colocar para você carregar. Aquele corpo em estado de putrefação não sairia da sua vida. Onde você fosse, aquela doença daquela pessoa passaria para o seu corpo. E você ia andar carregando aquela morte. Eu queria dizer que, paralelo a isso, o pecado é aquilo que fica agarrado na sua vida. E você está andando cheio de peso, de desapontamento, de coisas grudadas na sua alma, que você não tem que carregar mais a partir de hoje. Mas aí, por outro lado, o Espírito Santo vem, vai lá agora, livra lá do peso, pega o peso agora. Pega o peso. Essa é a obra. Se no capítulo 7, o peso estava lá, o Espírito Santo vem para me livrar, me tirar esse peso. Falar comigo assim: Senhor, a minha pergunta para você que está me ouvindo aqui agora, será que está chegando na sua alma aí agora, que Deus hoje quer tirar o peso que você está carregando? Será que vai entrar na tua cabeça aí agora, Mateus 11, 28, falar comigo assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem quanta gente carregando aqui o peso do pai, o peso da mãe, palavras que me disseram, frases que me disseram, olhares que me deram, coisas que eu ouvi alguém falar sobre mim, e eu estou carregando esse peso nas costas. Esse peso não deixa mais eu andar, não deixa mais falar, eu também não boto mais o pé numa igreja, e eu estou carregando esses pesos, um abuso sexual que marcou a sua vida para sempre, e você continua carregando esse morto nas suas costas, e tem tanta coisa que era para ter ficado ontem, você ter tirado, jogado fora, viver livre, e o Espírito Santo quer fazer isso na sua vida, e você está andando peso ainda. Fala comigo assim: a palavra se chama renúncia. Bota o slide seguinte, fala comigo assim: a palavra se chama renúncia. Renúncia. Rapaz, se você não souber o que é renúncia na sua vida, tem coisas que você tem que botar lá na sua lixeira e dar descarga. Fala comigo assim: toda mansão, toda casa boa, todo quarto bom, tem que ter o quê, Polese? Tem que ter o quê? Que a gente chama de suíte, um quarto bonito. Tem que ter um banheiro para cagar. Tem que ter um local de dar descarga. Se não tem, a tua alma fica podre. Se não tem, a tua casa fica podre. O Espírito quer te mover, quer tirar o seu peso, mas você não entendeu isso ainda. Não existe mansão bonita, linda, maravilhosa e cheirosa, se você não aprender isso. Se não aprender a pegar aquele chuveirinho e lavar sua bunda. Ah, papi, você fala uns negócios no púlpito, eu estou falando aquilo que você não consegue entender se eu não falar assim. Não adianta você querer ter a mesma vida, se você não aprendeu a se lavar ainda. Não adianta você querer ter uma vida nova com atitude velha. Não adianta o novo chegar, você botar uma roupa nova com o corpo sujo. Não adianta querer novidade, se você anda numa vida de velhaca, numa vida de velharia, numa vida de nojo, numa vida de outrora.
Jogue fora o medo de errar. Fala comigo, na nossa igreja, quem erra está mais perto de aprender ou acertar do que aquele que nunca fez. Todo medo que escraviza saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Joga fora. Joga fora isso. 1 João 4,18 e 4,8. Aí vai dizer que onde o amor está, ele não pode ser aperfeiçoado se tem medo. Você tem medo dessa mulher? Tem medo de amá-la? Mas tem mulheres aqui que nunca mais vão se casar porque tem medo. Tem medo. Sofreram por causa de um homem. Sofreram por causa de uma mulher, mas tem medo a partir de agora. Tem medo. Imagina o Ezequiel vivendo uma nova vida, pensando num antigo erro que ele cometeu. Fala comigo, Pai, em nome de Jesus, eu quero viver um novo ciclo hoje. Os desapontamentos do passado não podem prevalecer sobre o novo homem que está aqui, sobre o homem no espírito. Os erros que eu cometi no ministério, no magistério, na minha vida, no meu passado, eles têm que ficar aqui no púlpito hoje. Fica de pé. Você está precisando tomar uma atitude hoje. Moisés está aqui para simbolizar, sabe o quê? O peso que você vai deixar. E às vezes a gente precisa sair daqui do culto dizendo isso. Fala comigo assim, no amor. Vamos falar comigo, no amor não existe medo. Antes do perfeito amor, fala comigo assim, sai fora da minha vida, sai fora a mochila, sai fora peso. Tem tanta gente carregando a mesma mochila o dia todo, e está carregando peso, e está precisando, está carregando peso com coisa podre dentro, e está precisando tirar hoje. Segura, Julião, está precisando jogar fora, ou pedir alguém para carregar. Está precisando isso. Você veio no culto hoje para pegar o que você está indo hoje aí e jogar fora. Você vai pegar e botar para mim o Salmo 51 agora aí. Bota para mim o Salmo 51. Fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Nós viemos no culto hoje para sair daqui livres para o novo. Tirar esse peso. Tirar aquilo que nos escraviza, aquilo que nos pesa, aquilo que nos põe para baixo. Não viva a expectativa de ninguém, não. Você vai ter um vizinho que está com ciúme de você, vai ter outro que está com inveja, vai ter uma mulher que saiu da sua vida que vai te praguejar. Fala comigo assim, praga de urubu magro não pega em boi gordo. Toda palavra contrária contra a minha vida, Isaías 54:17, eu vou rechaçar pelo poder que é no Espírito Santo de Deus. Tá bom? Eu quero agora, se conseguir me acompanhar aí, acompanha. Mas eu queria agora pegar a palavra de Deus aqui, eu vou orar contigo agora, e você vai tomar posse dessa palavra. Você veio nesse culto hoje, e eu estou chateado de gente vivendo ontem. Nós vamos andar para o amanhã. Fala comigo agora, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante da minha cara. Contra ti, ó Deus, eu pequei, eu sou um pecador, eu fiz o que é mal aos teus olhos, Deus, para que eu seja justificado. Em iniquidade eu fui formado, mas hoje tu amas a verdade, no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com vinagre e ficarei puro. Lava-me, fala bem forte, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Olha que coisa linda, e faz-me ouvir de novo. Dá um brado de júbilo aí. Faz-me ouvir de novo alegria, aleluia, para que os meus ossos se alegrem. Esconde a tua face dos meus pecados, ó Deus, esconde das minhas iniquidades. Fala comigo assim agora, cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Pai, em nome de Jesus, que Tu possa nos dar um povo que ama a pureza, que ama a liberdade, que ama a graça, que ama o cuidado, que ama a transformação, que ama a vida. Eu queria colocar um louvor que é muito antigo e que vocês todos conhecem de cor. É o louvor mais mal falado do Brasil. Mas você sabe o que ele tem a ver com a minha vida? Sabe o que ele tem a ver com a minha vida? Porque eu resolvi não ser um frouxo. Eu resolvi ser um campeão. E eu queria colocar esse louvor agora para você ir para casa com esse louvor. Você não veio para essa igreja para ser qualquer pessoa. Você veio para essa igreja para ser campeão e para ser vencedor. Em nome de Jesus. Dá um abraço em alguém. Fala assim comigo assim: você foi chamado para ser um campeão. Você foi chamado para ser vencedor. Você foi chamado para viver uma nova história. Levanta a sua mão agora e vamos terminar o culto de hoje orando. Patrick, vem cá orar para terminar. Vamos falar? Em nome de Jesus. O culto de hoje não é culto para fraco, é culto para gente que ama ser campeão e que ama ser vencedor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração para a gente fazer essa oração, para a gente... Qual é a atitude que você sai daqui hoje? Qual é a posição, qual é a sua... que você coloca em prática aquilo que você ouviu hoje? Coloca a mão no seu coração agora. Fala comigo assim: Pai querido, muito obrigado por essa noite. Eu aprendo, Senhor, que eu vou vencer, porque o Senhor é aquele que me sustenta. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor, Deus, ministre, Deus, cada pessoa que aqui está. Deus, se há alguém, Deus, que chegou aqui cansado, frustrado, perdido, Senhor, que o Senhor, Deus, vem de encontro a ele, Senhor. Deus, essa pessoa, ela é um campeão no Senhor, Deus. Deus, ela é um vencedor em Cristo Jesus. Por isso, Deus, nessa noite, Deus, nós oramos, nós declaramos, Senhor, que nós vamos vencer, Deus, os ciclos de derrota, os ciclos que foram destruídos na nossa vida, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, obrigado, Deus, por essa noite, pela Tua palavra viva, Deus, em nosso coração. Deus, em nome de Jesus, derrama, Deus, a Tua provisão, o Teu sustento, Deus, sobre cada família aqui representada, Senhor. Nós choramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Antes de você ir embora, querido, abraça 10 pessoas e fala assim: você é um vencedor em Cristo Jesus, amém. Uma semana de paz, de graça, de vitória, em nome de Jesus, aleluia.